Olá, juiz Johnson nega o pedido de interdição do presídio de Lajeado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Cerca de 2 horas de combate foram necessárias para que o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia conseguisse realizar o combate a um incêndio em um forno de carvão na noite desta segunda-feira. A guarnição foi acionada para o trabalho em Linha Brasil, no interior de Paverama, por volta das 7h30 da noite. O rescaldo foi realizado para evitar que o fogo atingisse o estoque de carvão e lenha existente nas proximidades de Nelson José Kell, de 48 anos. Ninguém ficou ferido. Um jovem de 21 anos foi autuado por posse de entorpecente nesta segunda-feira por volta das 6 da tarde no bairro Moinhos. De acordo com o registro, o rapaz foi abordado pela polícia quando saía de um mato na rua Beno Leopoldo Weismann. Em revista pessoal, imagine, foi encontrado em sua cueca 1,9 grama de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia e depois foi liberado após o registro de posse de entorpecente. E 2 homens foram presos na noite desta segunda-feira por suposto envolvimento em um assalto à casa de um policial rodoviário federal em Lajeado. Ocorreu no último domingo. A prisão se deu em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar e Polícia Civil. No assalto, 3 homens invadiram a casa do agente no bairro Alto do Parque e roubaram uma pistola .40 e um notebook pertencentes à União, que guarda informações restritas da polícia. Depois do recebimento de denúncias, o policiamento foi até uma residência na rua Miguel Arenhar, no bairro Jardim do Cedro, por volta das 10h30 da noite, e apreendeu na casa de um suspeito de 27 anos 2 munições de pistola 9mm, uma munição possivelmente de fuzil e outra de calibre .40. Ainda durante as buscas, novas informações levaram os agentes a uma casa na rua Igrejinha, no bairro Santo Antônio. E por volta das 11h30 da noite, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, 22 munições do mesmo calibre e 0,9 grama de maconha na casa de um suspeito de 24 anos. Os 2 homens encaminhados para o registro do flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, depois foram recolhidos ao presídio. E o juiz substituto da Vara de Execuções Criminais, Luiz Antônio de Abreu Johnson, negou o pedido de interdição parcial do Presídio Estadual de Lajeado. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira. A solicitação havia sido feita na semana passada pelo Ministério Público de Lajeado. O documento de 14 páginas, produzido pelo magistrado, analisa passo a passo os argumentos dos promotores Ederson Maia Vieira, João Francisco Clés Filho e Ana Emília Villanova, que assinaram o pedido, e explica as razões da negativa. Entre os motivos está o entendimento de que o fechamento da casa prisional não mudaria a situação enfrentada pelo presídio, que é de superlotação em uma construção antiga e inadequada. Johnson já havia se manifestado à imprensa logo após o anúncio dos promotores e informado que analisaria o caso por alguns dias. Entretanto, também havia deixado claro que a tendência era por negar a solicitação. Para o Ministério Público, a situação atual da casa penitenciária aponta desumanidade e violação ao princípio da dignidade humana. Além disso, o impedimento de novas transferências para o presídio de Venâncio Aires levaria ao agravamento dos números de Lajeado. A promotora Ana Emília admite que já esperava decisão neste sentido, oriunda do Poder Judiciário. Segundo ela, os 3 promotores vão analisar a decisão em conjunto e decidir se será acrescido algum elemento ao recurso a ser apresentado ao Tribunal de Justiça. A partir da intimação, o Ministério Público terá até 7 dias para apresentar as suas razões ao Tribunal de Justiça. E em entrevista coletiva, no final da manhã desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, falou sobre as denúncias de possíveis irregularidades ocorridas dentro da Assembleia Gaúcha e que foram veiculadas na imprensa no último domingo através do programa Fantástico da Rede Globo. O chefe do Legislativo Gaúcho destacou as providências que estão sendo tomadas no Parlamento. Veja com a repórter Ana Jara Godoy.
Na noite do último domingo, o programa Fantástico da Rede Globo veiculou uma reportagem falando de supostas irregularidades em algumas assembleias do país, entre elas a do Rio Grande do Sul. Tendo em vista o ocorrido, o presidente do parlamento atendeu à imprensa a fim de prestar esclarecimentos, principalmente a respeito da maneira como a mesa diretora deverá agir. Uma das principais medidas será o encaminhamento do caso para a Comissão de Ética da Casa. Nós vamos encaminhar esta reportagem e essas informações, esses dados, para a Comissão de Ética da Casa no dia de hoje ainda. Nós queremos a maior transparência possível, nós vamos dar a maior agilidade possível. Aqui não vai se proteger nada. Não tem, os fatos serão averiguados lá na Comissão de Ética, que é a comissão específica que trabalha este assunto. A segunda questão que se diz respeito ainda a quilometragem dos carros, o que nós também no dia de hoje vamos fazer? Encaminhar para a ouvidoria da casa para que ela nos faça um levantamento, um trabalho sobre todas as informações destes controles internos, não é? E que, se tiver que fazermos aperfeiçoamentos, faremos. Conforme o presidente, a denúncia apresentada está sendo investigada desde maio do ano passado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado e diz respeito a apenas um parlamentar. Neste sentido, Edson Brum voltou a enfatizar que cada deputado é responsável pelo seu gabinete e que, provada qualquer prática irregular, o autor deve sim ser punido. Nós temos aqui uma denúncia sobre um deputado. Então, até para esclarecer, não é sobre outros deputados, sobre um deputado. Quero ressaltar, cada parlamentar é responsável pelo seu gabinete e pela estrutura de cada um dos gabinetes. E é apurado responsabilidades, o responsável pelos atos que pague por eles. O presidente adiantou ainda que já estão sendo analisadas novas formas de controle com o objetivo de evitar fraudes, principalmente no que se refere à utilização de veículos por parte dos gabinetes. Essa é a tradição da casa. Nos seus 180 anos, quando teve problemas pontuais como este, a casa sempre procurou aperfeiçoar o seu modo de controle e fiscalização. Nós determinamos aqui na casa fazer uma licitação para colocarmos a cancela eletrônica com chip, para controlar a entrada e saída de carro. A gente notou nessas conversas e nos questionamentos feitos pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, poderia ter algum problema em relação a isso de controle. Então a gente já está trabalhando em aperfeiçoar. Questionado sobre a sensação referente ao que está ocorrendo, o chefe do Legislativo gaúcho se disse envergonhado. Eu fiquei envergonhado. Nós estamos trabalhando no sentido contrário, quer dizer, de resgatar. E eu posso dizer assim que eu tenho orgulho de dizer que sou político. As pessoas se surpreendem quando eu chego no hotel e vou preencher a fichinha ali da Embratur, né? Profissão, político. Eu sou de uma família política, gosto de fazer política, faço com dedicação e no momento que tu vê essas coisas, acaba a população generalizando, que é muito ruim para nós, para o exercício democrático. Acompanhe agora o comentário do advogado Giovanni Lucian. Foi divulgado no início deste mês um estudo realizado pelo IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, que mede o retorno dos impostos pagos pelo cidadão. Resumindo esse estudo, compara o total de impostos pagos pela população com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de cada país. Ou seja, calcula o que realmente retorna à população em serviços como saúde, educação, entre outros. O resultado dessa fórmula, a princípio muito simples, resulta num novo indicador que foi denominado de IRBES, Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Pois bem, amigos e amigas, de 30 países pesquisados, o Brasil aparece na 30ª posição, ou seja, em último lugar. É claro que teríamos vários outros elementos a considerar e comparar, como população absoluta, sistema gratuito e universal de saúde, posição geográfica, condições climáticas, etc. Mas sabendo que somos a tão festejada 7ª maior economia do mundo, posição que, aliás, deveremos perder para a Índia talvez ainda neste ano, devido ao descontrole do país após as eleições, não podemos nos conformar com essa triste colocação no ranking do IRBES.
Mas por que será que o nosso sistema de arrecadação é cada vez mais feroz, eficiente, ágil e eficaz? Certamente um dos mais modernos e informatizados do mundo. E o retorno em bem-estar está abaixo de países como Uruguai, Argentina e Grécia, que estão muito mais quebrados do que nós, ou da República Tcheca e Eslováquia, que se ainda não têm resquícios de guerras internas e externas, acabaram de sair delas há pouco tempo. Eu sei que devem existir inúmeros fatores para isso e que talvez a coisa até esteja melhorando em alguns setores, como nas corregedorias e controladorias que existem por aí. Mas falta muita coisa. Ainda essa semana explodiu mais um escândalo das farras nas assembleias legislativas, incluindo a gaúcha. Se dessa vez não foi corrupção propriamente dita, com a contratação desmedida de assessores e do confisco de salários de algum deles, pelos próprios deputados, situação que não é novidade, inclusive nas câmaras de vereadores, a situação revela o desperdício de dinheiro público com a nossa forma de gestão, com a nossa má gestão em todos os níveis de governo. Na administração direta e indireta, nos incontáveis cargos de confiança que existem em Brasil afora. Acho que são literalmente incontáveis se considerarmos as administrações federal, estaduais e municipais. Para citar um exemplo, de acordo com a matéria veiculada na imprensa nacional no fim de semana, no Amapá, estado que elege o eterno senador José Sarney, que é do Maranhão, os 24 deputados têm 2.653 cargos de confiança. Tem deputado com 71 assessores. O porta-voz da Assembleia do Amapá explicou na reportagem que os deputados têm direito a manter assessores em todas as cidades do estado. Só que o estado só tem 16 municípios. Se a gente não quiser, nem precisa ir para o outro lado, para o outro extremo do país para ver que algo de melhor em termos de gestão e custos poderia ser tentado. Há menos de 20 anos, a Câmara de Vereadores de Lajeado tinha somente 2 servidoras efetivas e uma servente cedida pelo Executivo. E na época eram 21 os vereadores. Depois começaram a aparecer os assessores disso e daquilo. E para quem não sabe ou não lembra, os computadores da época eram em sistema operacional DOS, aqueles de tela preta e letra verde, que na maioria dos casos só serviam para substituir as máquinas de escrever. Hoje são 15 vereadores, 6 a menos, portanto, mas já temos cerca de 40 funcionários, entre efetivos e CCs, e sabe-se lá quantos computadores, certamente de última geração. Com todo o respeito que merecem todos os funcionários da casa, não só de Lajeado como de todos os outros municípios, que realizam um trabalho lícito e digno, isso vale para todas as câmaras do país, mas, no meu modo de ver, a maioria não está lá fazendo um trabalho de apoio à casa legislativa ou de assessoria a vereador, mas sim a candidato à reeleição. E aí se confirma o verdadeiro financiamento público de campanhas, que existe também em sua forma mais criativa e, ao mesmo tempo, estapafúrdia em nível federal com as famosas emendas parlamentares, que praticamente garantem a reeleição de quem já está lá, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Seriam muitos, mas acho que estes poucos exemplos explicam, ao menos em parte, a falta de dinheiro para tudo no país, menos para essas estruturas arcaicas, encasteladas e ineficientes de poder que o nosso sistema teima em manter. Enquanto isso, as tão prometidas reformas políticas, sempre que acontece a pressão das ruas, não passa de uma simples maquiagem mal feita e inacabada. Até a próxima. Os produtores do município de Estrela estão recebendo mais de 1.500 toneladas de calcário que são entregues pela Secretaria da Agricultura. Dos pedidos efetuados, faltam chegar às propriedades cerca de 10%. Como forma de incentivo, o governo municipal faz o transporte desde o Rio Pardo até onde o calcário deve ser entregue. Além disso, aqueles que fizeram análise de solo recebem o valor equivalente a 50% de uma carga, que é 6,5 toneladas. Conforme o secretário José Adão Brown, a calagem é uma etapa importante do preparo do solo para o cultivo agrícola. A aplicação do calcário a partir da análise do solo tem o objetivo de corrigir o pH para um desenvolvimento satisfatório das culturas. O programa beneficia este ano 89 produtores do município. E uma comissão do Senado debateu em Florianópolis a regulamentação da terceirização. A Luísa Oliveira traz as informações. O
proposta de regulamentação da terceirização já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora está sendo examinada pelo Senado. Quem defende o projeto alega que ele vai combater o desemprego. Os que não aprovam a proposta apostam que ela vai precarizar as relações de trabalho. Atualmente, o Brasil conta com 1/4 da sua mão de obra formal empregada pela terceirização. São cerca de 12 milhões de trabalhadores. O ponto mais polêmico da proposta aprovada pela Câmara é que permite que os empresários possam contratar trabalhadores por terceirização para as atividades fim, como os professores em uma escola ou os médicos em um hospital. Hoje, a terceirização só é possível para atividades meio, como serviços de segurança e limpeza. Seria quase que rasgar a própria lei Áurea. Seria a volta do trabalho escravo. Veja bem, os direitos conquistados a partir de Getúlio Vargas, Pasqualini e tantos líderes da história estarão praticamente revogados. Os sindicatos não saberão mais que categoria pensa em cada um, que serão trabalhadores de aluguel. Um dia estarão numa metalúrgica, outro dia estão no comércio, outro dia estão numa fábrica, por exemplo, no correspondente à área da alimentação, no outro dia podem estar no setor de transporte. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos, Assembleia Legislativa de Santa Catarina, centrais sindicais e federações de trabalhadores. E é parte de uma série de audiências a ser realizada em todo o país para discutir o projeto que regulamenta a terceirização. Cerca de 500 pessoas lotaram o auditório da Assembleia Legislativa para discutir o projeto. Lideranças políticas e sindicais, procuradores e juízes do trabalho fizeram pronunciamentos contra a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados. A CLT será jogada no lixo, porque nós sabemos, pelas atividades já terceirizadas, o quanto significa de prejuízo para os trabalhadores. A expectativa dos participantes da audiência pública é de que o Senado possa alterar a proposta votada pela Câmara dos Deputados. Para eles, é preciso continuar pressionando o Congresso Nacional em busca de uma regulamentação que não prejudique os trabalhadores. Voltamos lá para o século XVIII, então nós somos contra. A CUT não aceita e o Senado tem que votar e rejeitar o projeto. Nós queremos que no Senado Federal esse projeto seja votado contra, para que seja arquivado e nunca mais apareça para debate. No próximo dia 30 de junho se encerra o prazo para o alistamento militar dos jovens nascidos em 1997 ou em anos anteriores que ainda não se alistaram. Os que ainda não fizeram devem se dirigir à Junta do Serviço Militar munidos da carteira de identidade, CPF e uma foto recente. A junta em Estrela está localizada na Rua Pinheiro Machado, 343, no centro, no antigo prédio da Polar. Mais informações pelo telefone 3981-1037. O atendimento é feito das 8 às 11h30 pela manhã e à tarde da 1h30 até às 5 horas. O prazo vale para todas as cidades. Os jovens devem procurar a junta em suas cidades. E a população pode ajudar a combater a corrupção no Brasil. Agora existe uma plataforma online para a denúncia. Veja com Isabela Azevedo. O anúncio da consulta pública ocorreu após a reunião da Estratégia Nacional de Corrupção e Combate à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça. Pelas regras da ferramenta online, os cidadãos vão ter 30 dias para opinar sobre formas de agilizar processos administrativos e judiciais relacionados a casos de desvio de dinheiro público. Entre os temas abertos a sugestões estão a integração entre os órgãos governamentais, a lei de improbidade administrativa e a criação de estruturas específicas para o combate à corrupção. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dá exemplo de como as sugestões podem ser utilizadas para melhorar o combate à corrupção. Pode ser medidas administrativas do Judiciário, medidas administrativas do Executivo, medidas administrativas do Ministério Público. Então é perfeitamente possível que nós, a partir das sugestões, busquemos dar a formatação jurídica adequada, seja para a apresentação de projetos de lei, seja para o desenvolvimento de políticas. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, lembra que qualquer cidadão pode participar da consulta pública. Acreditamos que haverá um envolvimento maior de estudantes da área de direito, de controle, professores, núcleos de pesquisa e universidades. Mas a consulta, indubitavelmente, indiscutivelmente, é aberta a qualquer cidadão.
O ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, destacou a importância da integração entre os poderes e as instituições públicas para o enfrentamento do desvio de dinheiro público. Nós precisamos efetivamente ter uma estratégia e um plano tático operacional adequado que possa ser monitorado e prestado contas e que possa efetivamente combater exemplarmente a corrupção. A participação pode ser feita pelo site participação.mj.gov.br. E a Faculdade La Salle realiza curso Gestão, Estratégia em Finanças e Vendas, com o objetivo de promover a capacitação técnica entre os gestores de empresas que objetivam tornarem seus negócios mais produtivos e competitivos. O curso tem como objetivo desmistificar o processo de gestão estratégica dentro das organizações. Com a utilização de ferramentas práticas, o participante terá a oportunidade de gerenciar o controle e controlar, os custos de maneira precisa, entender como se dá a formação de preços, a redução de custos, gerenciamento da capacidade disponível, gerenciamento de portfólio de produtos e serviços e, além disso, repensar o seu negócio estrategicamente. As aulas serão ministradas por 2 professores mais requisitados do país na área de gestão, Fabiano Simões Coelho e Fabrício Carson Magaievski. Será nos dias 15, 17, 18, 22 a 23 de junho, das 19 às 22 horas. O investimento é de R$ 594 à vista ou em 3 parcelas de R$ 198. Haverá certificados a todos que tiverem, no mínimo, 75% de frequência. As vagas são limitadas. Informações e inscrições na faculdade pelo telefone 3720-2732. E foi lançado o edital para 1.052 novos leitos hospitalares na região metropolitana do Rio Grande do Sul. A Andréia Martins traz as informações. O edital de licitação para a construção de 1.052 novos leitos hospitalares na região metropolitana de Porto Alegre foi lançado nesta segunda-feira pelo governador José Ivo Sartori. O anúncio na sede do Instituto de Cardiologia, na capital gaúcha, contou com a presença do secretário estadual da Saúde, João Gabardo, e de representantes da Fundação Universitária de Cardiologia. Em Porto Alegre, serão 294 novos leitos, número que duplicará a capacidade de atendimento no Instituto de Cardiologia. O restante será destinado a unidades de Alvorada, Cachoeirinha e Viamão. Serão serviços de excelente qualidade, com uma boa gestão e com serviços absolutamente qualificados e resolutivos, de forma que o sistema de saúde de Porto Alegre, da região metropolitana, uma vez concluídas essas obras, passará por uma profunda transformação, uma qualificação e uma melhoria muito, muito importante para o acesso da população a ações e serviços de saúde. O cronograma será executado ao longo dos próximos 3 anos e o investimento será de R$ 139 milhões. Nós vamos criar uma estrutura de hospitais na região metropolitana, ao redor de Porto Alegre. São mais de 1.000 leitos, sendo em Alvorada, Cachoeirinha e Viamão. Com isso nós vamos diminuir o fluxo de pacientes desses municípios para Porto Alegre. Dessa maneira a gente pode desafogar o atendimento nas nossas emergências aqui na capital. O Senac Lajeado está com inscrições abertas para os cursos técnicos EAD com início no 2º semestre de 2015. Entre as opções para o próximo semestre estão técnico em transações imobiliárias e técnico em segurança do trabalho. Para se candidatar, é preciso ter pelo menos 16 anos no ato da matrícula e ter concluído ou estar cursando o ensino médio, conforme exigências do plano de curso. Para estudar à distância, é preciso que o aluno tenha um computador com acesso à internet. A carga horária presencial será realizada no decorrer de cada módulo através de saída de campo, estudo de casos, seminário, pesquisa, palestra ou avaliação, conforme o cronograma do plano presencial. Os cursos técnicos oferecidos pelo Senac têm em seu currículo a proposta de estudo aliada à prática, bem como o perfil profissional e currículo, considerando as demandas do mundo do trabalho.
A integração direta com o mundo do trabalho possibilita que os alunos desenvolvam capacidades como trabalho em equipe, empreendedorismo e respeito pela diversidade e sustentabilidade. De acordo com o levantamento realizado no ano passado pelo SENAC, mais de 80% dos alunos dos cursos técnicos da instituição já concluem a habilitação com emprego garantido. O diploma de técnico de ensino médio tem validade nacional e é assegurado àqueles que tiverem concluído o curso técnico do SENAC e o ensino médio. Mais informações podem ser obtidas no SENAC Lajeado, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, 421, ou pelo telefone 3748-4644. As inscrições podem ser feitas pelo site, www.ead.senac.br/cursos-técnicos. Vale até o dia 28 de agosto. E o governador José Ivo Sartori participa da abertura do Fórum de Grandes Debates. Newton Schiller acompanhou o evento. No caminho de um novo Rio Grande. Este é o tema da segunda edição do Fórum dos Grandes Debates que acontece no Teatro Dante Baroni. O encontro, que faz parte das comemorações dos 180 anos do Parlamento Gaúcho, reúne deputados, empresários e acadêmicos. O fórum que neste momento compomos é mais um esforço da Assembleia Legislativa no sentido de chamar a si a corresponsabilidade pelas questões fundamentais dos gaúchos. O governador José Ivo Sartori, que participou da abertura oficial do fórum, destacou a importância do debate. Tenho certeza que vai contribuir para elevar ainda mais essa dignidade que o Rio Grande sempre construiu, no sentido de viabilizar mudanças e transformações e de enfrentar os grandes desafios e procurar um novo caminho, inclusive para as grandes vocações locais econômicas, e eu tenho certeza que vai produzir bons resultados. As obras de pavimentação que proporcionarão uma melhoria significativa da infraestrutura viária de Lajeado, mediante financiamento que integram obras do PAC 2, estão se espalhando pelo município. A exemplo da rua Romeu Júlio Scherer, na divisa dos bairros Olarias e Planalto, onde recentemente foram iniciadas as obras de pavimentação asfáltica, no trecho de 715 metros de extensão, entre as ruas Boqueirão do Leão e Paulo Emílio Thyssen. Também foram iniciadas nesta terça-feira as obras da rua Eugênia Melo de Oliveira Kirchen, no bairro Bom Pastor. Lá será pavimentado o trecho de 800 metros de extensão entre as vias Zeno Schmatz e B. Já nos bairros Jardim do Cedro e Santo Antônio, topógrafos da empresa responsável pela pavimentação dos dois trechos da rua Arnoldo Uri, que totalizam 1.612 metros de extensão, fizeram a medição e demarcaram o trecho a ser pavimentado. A obra é prerrogativa para que seja feita a entrega dos conjuntos de 448 apartamentos via programa Minha Casa Minha Vida dos residenciais Novo Tempo 1 e 2. As melhorias integram as 16 obras a serem executadas através de financiamento da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Do montante de R$20.500.000 a serem aplicados em todas as pavimentações, R$18.500.000 são provenientes de financiamento, com uma contrapartida de R$2 milhões do município de Lajeado. E os candidatos do SISU têm aplicativo disponível para consultar as vagas. Daniela Almeida traz as informações. As inscrições para a edição do segundo semestre do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, estão abertas até amanhã, quarta-feira. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior e os candidatos podem se inscrever em até 2 cursos. Para a segunda edição do ano do SISU, o Ministério da Educação lançou um aplicativo para smartphones e tablets. A ferramenta mostra as vagas e os cursos disponíveis e simula a nota final a partir das notas obtidas no Enem de 2014, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. No primeiro dia de inscrições, o Ministério da Educação recebeu de aproximadamente 467 mil candidatos, cerca de 897 mil inscrições. Para mais informações e para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o site do SISU. De Brasília, Daniela Almeida. As secretarias da Saúde e Agricultura de Estrela estão de mudança. Com a proximidade do prazo de entrega estipulado pelo contrato de compra e venda dos prédios, ambas deverão ser realocadas. A expectativa, conforme o secretário da Administração e Recursos Humanos, Henrique Lagman, é de que até o final do mês de junho elas estejam atendendo em novo endereço.
A da Agricultura será transferida para o atual Centro de Distribuição da Prefeitura, um prédio na rua 13 de Maio. Os serviços que ali funcionam passarão para um pavilhão mais adequado no bairro Pinheiros, com fácil acesso logístico da BR-386 e Rota do Sol. Já a Saúde atenderá a partir do dia 29 de junho no prédio do novo posto central no bairro Oriental. O governo de Estrela iniciou o processo de venda de 2 de seus prédios ainda em 2014. O primeiro a ser arrematado foi o que abriga hoje a Secretaria da Agricultura, na rua Coronel Misner. A venda foi direta, sem necessidade de licitação, porque ocorreu entre órgãos públicos. O comprador foi o Ministério Público do Estado, que já possui uma sede ao lado. Já o conjunto de prédios que abriga a Secretaria da Saúde foi vendido através de processo licitatório nos primeiros meses de 2015. Ambos renderam aos cofres públicos cerca de R$ 1.800.000. O recurso, no entanto, não é de livre movimentação e poderá ser utilizado somente para a reforma e construção de um novo centro administrativo para Estrela. O processo licitatório para o projeto do novo centro já foi realizado. Conforme Lagman, a expectativa é de que até o final de 2015 as obras iniciem. O local, o antigo refeitório da extinta Polar, abrigará todas as secretarias do Poder Executivo, hoje espalhadas em diversos prédios no município. A ideia é centralizar os serviços e facilitar o acesso ao cidadão. E o governo lança o maior plano de investimentos em logística da nossa história. Daniela Almeida acompanhou o lançamento e traz as informações. O principal assunto da reunião foi o lançamento do plano de investimento em logística amanhã. Entre as principais ações previstas estão as concessões de portos, aeroportos e rodovias à iniciativa privada. O objetivo é garantir investimentos para a retomada do crescimento da economia do país de forma sustentável, com a rápida execução dos projetos. Eu garanto a vocês que é um plano viável, é um plano que vai garantir o crescimento da nossa economia de forma sustentável e é o maior plano de investimentos em logística da nossa história. Você tem todo um trâmite legal, você tem licitações, você tem que seguir a legislação brasileira, mas o plano é para ser executado a partir de agora. O ministro Edinho Silva reforçou ainda que mais anúncios de uma agenda positiva e de investimentos no país serão feitos no segundo semestre deste ano. Nós teremos também o plano de investimentos para a agricultura familiar, o plano de exportações, Minha Casa Minha Vida, o plano de investimentos na área de energia e banda larga. Portanto, é uma agenda de investimentos importantes para o nosso país. O governo também vai continuar dialogando com o Congresso Nacional para aprovar a proposta que trata da desoneração da folha de pagamento e, assim, concluir a análise das medidas fiscais consideradas necessárias para o desenvolvimento do país. O ministro ressaltou ainda que o governo quer apresentar uma alternativa à proposta do Congresso Nacional de redução da maioridade penal. O ministro José Eduardo Martins Cardoso está liderando um grupo ministerial junto com o ministro Mercadante da Casa Civil para que o governo possa, num curto espaço de tempo, apresentar uma proposta que seja alternativa, que combata o ambiente de impunidade, que endureça as penas para os maiores que se utilizam de adolescentes na prática criminosa, para que a gente possa, portanto, construir uma alternativa que se contraponha à redução da maioridade penal de forma simples, como tem se tratado hoje. A Defesa Civil e o Grupo Charrua realizarão um grande simulado de incêndio nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde. A iniciativa envolverá tanto os funcionários do grupo empresarial, que tem no comércio de combustíveis e gás liquefeito de petróleo a sua atividade principal, quanto a comunidade adjacente, residente no entorno do complexo localizado nos bairros Santo André e Campestre. Para sanar dúvidas e solicitar a participação da população adjacente, já foi realizada uma reunião entre a direção do grupo, a Defesa Civil e os moradores que foram especialmente convidados para o simulado. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Gilberto Schmidt, a reunião visou orientar os moradores sobre os objetivos do simulado e a importância da sua realização para a segurança deles. Em caso de chuva forte, o simulado será transferido para a quarta-feira subsequente, ou seja, o dia 17 de junho. E as obras para os Jogos Olímpicos de 2016 serão utilizadas para a rede de treinamento
após as Olimpíadas. Veja mais com Carolina Rocha. Em Deodoro, no Rio de Janeiro, a Universidade da Força Aérea já está em obras. Aqui, o centro esportivo vai ganhar um novo alojamento com capacidade para 158 pessoas, seguindo os padrões internacionais de acessibilidade, com portas e corredores amplos para cadeirantes. Durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, as instalações serão disponibilizadas para o comitê organizador do evento, Rio 2016. É um complexo esportivo aqui, em que nós teremos uma pista de atletismo, teremos alojamento para atletas, teremos uma instituição científica que é chamada CATA, Centro de Avaliação e Treinamento de Atletas, porque hoje não existe o esporte de alto rendimento sem a ciência e tecnologia aplicada ao esporte. Então isso é fundamental. Depois dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, toda essa estrutura vai ficar como legado para a Rede Nacional de Treinamento, coordenada pelo Ministério dos Esportes. A rede vai interligar instalações esportivas de todo o país para que atletas tanto de base quanto de alto rendimento possam ter espaços de última geração para treinar. Geisa Coutinho, uma das principais atletas brasileiras da corrida de 400 metros, começou a correr no antigo estádio Célio de Barros, que não existe mais. Hoje ela treina na pista da Universidade da Força Aérea e acredita que o acesso a estruturas olímpicas ajuda na descoberta de novos talentos. Eu torço muito mesmo que construam uma pista não só para os profissionais e sim para os atletas de base, para eles terem a oportunidade que eu tive. Para Juliana Paula, corredora na modalidade fundo, uma pista de última geração significa não só qualidade dos treinos, mas preservação da saúde. Com essa construção da nova pista, dos alojamentos, essa obra maravilhosa que está tendo aqui, só vai atrair pessoas iluminadas para cá, né? Pessoas com medalhas e que vão conseguir muito mais medalhas através disso. Nosso atletismo vai brilhar, pode ter certeza. Acompanhe mais esportes daqui a pouco no Papo de Boleiro, hoje com Helena Baseggio e Diogo Botti. E na próxima quinta-feira ocorre o workshop O Som, o Silêncio e a Alma. O evento será realizado no Dream Day Spa, situado na Rua Pinheiro Machado, número 733, no centro de Lajeado. Mais informações com a repórter Carolina Chaves da Silva. Com a correria do dia a dia, a carga intensa de trabalho e as inúmeras preocupações, é normal ficar estressado. Mas uma prática milenar pode te ajudar a solucionar este problema. Na próxima quinta-feira, dia 11 de junho, o Dream Day Spa realiza o workshop O Som, o Silêncio e a Alma, que dará as primeiras instruções para a prática da meditação. O professor Diego Carlos Marchetti, formado em yoga no Brasil e na Índia, será o responsável por mostrar este passo a passo. Quais são os principais benefícios da meditação e da yoga? A meditação, ela serve, a palavra meditar significa voltar-se para dentro, né, na origem da palavra no latim. A meditação ela é um processo que serve para que a gente possa desenvolver mais consciência, né, controle emocional, redução de estresse. Existem vários benefícios, né, redução de estresse e maior tranquilidade, maior calma no dia a dia. Mas o principal benefício é esse voltar-se para dentro, esse desenvolvimento da nossa consciência, né, de nos tornar mais presentes no nosso dia a dia em tudo que a gente faz, né, seja nas nossas relações com a nossa família, nas nossas relações com o nosso trabalho, nas relações com os nossos amigos, né, de estar presente, de estar atento a tudo que acontece, seja ao perceber outras experiências do dia a dia e trazer elas para nossa vida, o que isso quer nos ensinar. O yoga, ele vai estar nos ajudando a preparar nosso corpo para meditar. Então ele vai estar nos ajudando a alongar, vai estar nos ajudando a reduzir dor, vai estar nos ajudando a sentir o nosso corpo mais leve, né? Melhor, sem dor, sem problemas físicos. Então melhorar nossa saúde física, nossa saúde respiratória, e preparar então para que a gente possa meditar. O workshop, na verdade, vai ser uma abertura, uma introdução para outro trabalho que vai ser realizado aqui no SPA, né? O que seria esse próximo passo? Nós temos um objetivo, né, nesses próximos meses, de iniciar um trabalho com yoga. Então, iniciar aulas de yoga aqui no espaço. Então, esse workshop ele vai servir como uma introdução, para apresentar esses dois conhecimentos, essas duas tradições, que são a tradição da meditação, né, nas diversas culturas, aqui muito mais focada na minha experiência, né, com a meditação budista e com o yoga. E depois, então,
introduzir, demonstrar um pouco o que é o yoga. Para mais tarde, então, termos as aulas de yoga e meditação, que vão ser semanais, a princípio 1 ou 2 vezes por semana. O evento acontece no próximo dia 11 de junho, das 7h30 às 10 horas da noite. As inscrições são limitadas e podem ser feitas por meio do Facebook do Dream Day Spa. A entrada para o evento será um pacote de fraldas geriátricas que serão doadas para a Associação Amor, Vida e Cuidado. No dia do evento, não esqueça de trazer junto sua almofada e manta. Este foi o Redação Informativo desta terça-feira, 9 de junho. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita amanhã às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br.